eu ouço, principalmente das pessoas mais jovens, né? Ah, eu vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã e 6 e pouco já tô de pé, ou seja, dorme pouco, né? E passa o dia como um zumbi. Eles mesmos relatam isso, tá? Se sentindo sonolento, mal, enfim. Isso para eles é uma rotina. É uma rotina, eu vejo, eu acompanho isso, tá? Eu acompanho isso, é uma rotina. Claro, quando nós somos jovens, né? A gente aguenta o tranco. Você fala assim, poxa, mas eu tô conseguindo. É claro que você consegue. Você é jovem. O nosso corpo, uma das coisas mais deliciosas do nosso corpo é que ele tem uma autorregulação. Tudo que nós fazemos de mal com o nosso corpo, ele busca se autorregular. Ele busca melhorar, curar. Percebe? Então, portanto, falando especificamente sobre o sono, quando você não dorme bem, ele de alguma forma, ele sinaliza uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de barriga. Tem gente que simplesmente começa a ter até dor muscular, tá? Existem várias dores que mostram que você precisa dormir, tá? Fora a falta de concentração, a irritabilidade, enfim. São sintomas que provavelmente, se você ficou sem dormir, tá? Você já sentiu. Bom, o sono ele é um estado natural, certo? Do nosso corpo. Você não precisa fazer muito esforço para dormir, certo? Então você já entendeu que faz parte do seu processo, é um ciclo, você faz parte do seu processo natural você descansar. Você precisa ter aquele momento de você trabalhar, aquela exaustão e você descansar. Isso faz parte do processo regulatório, você precisa se equilibrar com relação a isso, tá? Aprender a ter essas 7, 8 horas de sono. Nós somos seres na natureza e seguimos aquele famoso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Do sol. Resumindo, para falar de forma simples, você precisa acordar com o sol e dormir com o sol. Simples assim. A hora que o sol levanta, você levanta. A hora que o sol vai dormir, você se prepara para você dormir. Certo? E aqui no Brasil nós somos abençoados, né? Que nós temos uma hora bacana. Nós podemos falar bem isso, né? Você fala assim, pô, tem país que o sol vai dormir 8 ou 9 horas da noite. Pois é. A gente consegue aqui no Brasil ter uma autorregulação bem equilibrada. Então aproveita isso, nós somos abençoados. Essa que é a verdade. Então vá dormir junto com o sol, sabe assim, 6 e pouco, 7 horas já janta, já se prepara, toma aquele banho quentinho, né? Desliga, para com esses equipamentos, né, eletrônicos, para de TV, para de celular, desliga tudo, aproveita para conversar com a família, aproveita para ler um livro, aproveita para fazer uma meditação. São práticas que eles chamam aquela higiene do sono, né? Falando um pouco mais sobre higiene do sono, a higiene do sono é essa. O sono, na verdade, se você quer acordar cedo, você precisa ir dormir mais cedo. Para você ir dormir mais cedo, você precisa jantar mais cedo. Obviamente, para você não passar fome à noite, né? Acorda com sede, com fome. Muitas pessoas, elas simplesmente não tomam água durante o dia. Chega à noite, elas estão morrendo de sede. Acaba acordando no meio da noite, por quê? Porque à noite elas tomaram muita água num curto período e, é lógico, a bexiga, ela vai querer esvaziar no meio da noite. É natural. O nosso corpo, ele não tem uma comporta enorme, você precisa se autorregular. Portanto, percebe que a relação de tudo que você faz durante o dia, ele reflete à noite. Isso é muito importante nós falarmos. Você fala assim, poxa, como dormir bem, Tati? Como conseguir ter aquele famoso sono profundo? Todo mundo fala, né, dos sonos. Nós temos aquele sono inicial, tem o sono profundo, o sono REM. Se você realmente quer dormir bem, quer parar de acordar no meio da noite, se você quer ter um sono revigorante, você precisa cuidar do seu dia primeiro. Pois é.
cuida do seu dia primeiro. Como assim cuida do dia? Beba água, bastante água durante o dia. Chega à noite, chegou 7, 8 horas, para de beber água. Por quê? Porque daí é o momento de você começar a deixar o seu corpo liberar tudo que tem, entendeu? Você jantou, bebeu água, acabou. Dá umas 2 horinhas para você poder dormir. Por isso que é importante a gente jantar 7, 7h30. Eu sei que é muito cedo, eu estava conversando até com uma pessoa, eu estava atendendo, ela falou assim: nossa, Tati, eu chego em casa, tem dia que eu chego em casa 10 horas da noite. Como é que eu vou jantar 10 horas da noite e aí eu não consigo, como é que eu vou dormir cedo? Daí, mais incrível foi que ela falou assim, daí eu perguntei para ela, por que você chega 10 horas da noite? Ah, eu fui fazer unha, fui colocar cílios. Eu falei, pois é, qual é a sua prioridade? Você ter longevidade, você ter saúde, ou você ficar bonita? Você não consegue colocar cílios e fazer unha durante o seu dia? Dá para fazer isso. Tanto é que na semana seguinte que eu falei isso, ela foi fazer a unha na hora do almoço. Olha como é que dá. E daí ela foi direto do trabalho para casa. O filho dela estava esperando. Ela foi lá, fez jantar e conseguiu dormir mais cedo. Olha só que bênção. Percebe como nós conseguimos. Nós conseguimos. Basta você priorizar. A minha expectativa aqui agora, nesse momento, é de conscientizar o quanto o sono é importante. E o que você precisa fazer para poder dormir bem, tá? O sono, realmente, ele vai fazer com que você tenha uma vida equilibrada. O sono, ele regula tudo. Ele regula tudo. A nossa irritabilidade, o nosso cérebro, tá? A absorção de tudo que a gente aprende, né, durante o dia, tudo, ele é importantíssimo para fazer uma autorregulação. Cuida do seu sono. Como? Cuidando do seu dia. Se alimente bem durante o dia. Tome, se hidrate, tome bastante água durante o dia. E é claro, chegou, o sol foi se pôr, o sol se foi, né? Ele se pôs. Para com todo aquele processo de decisão, para com aquele processo de irritabilidade, relaxa. É o momento de você pegar e você relaxar. Ai, Tati, mas eu vou para academia depois do trabalho. Excelente, tudo bem? Tudo bem. Chega do trabalho, vai para academia, dá aquela explosão, chega em casa, toma um banho gostoso e pronto, você relaxa. Se alimenta de forma leve, porque isso é importante, você escolher os seus alimentos, né? É claro que os especialistas, eles não recomendam comer muita proteína à noite, porque a proteína, ela demora um pouco para digerir. Então, o que você precisa fazer? Durante o seu dia, como as proteínas que você precisa comer durante o dia. Como a parte mais pesada, né, em termos de digestão, né? Você coma durante o dia. Procura compreender o seu processo, né, de digestão. Às vezes você sente, você fala assim, caramba, quando eu como isso, eu fico conversando, o nosso dito popular, né? Eu fico conversando com aquele alimento, nossa, por horas. Pois é. Por quê? Porque aquilo, ele demora para digerir no seu corpo. Então, faça com que à noite você não tenha esse problema. Coma esse alimento durante o dia. Ou não coma, né? Se ele te faz mal, né? Se você se sente mal, não coma. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos cuidar. Percebe? Isso é pautado em ciência. A ciência colocou um estudo, vamos falar sobre estudos científicos, tá? A ciência fez um estudo, ela separou grupos, e 3 grupos. O primeiro grupo, eles deixaram dormir às 8 horas, tranquilo, e foram fazendo testes psicológicos e testes de raciocínio, nos 3, tá? No segundo grupo, eles acordaram mais cedo, tá? Eles deixaram eles dormirem 6 horas, eles acordaram mais cedo, eles não deixaram às 8 horas. Eles acordaram com o despertador, acordaram mais cedo. O terceiro grupo, eles ficaram simplesmente acordando, de tempos em tempos, a noite toda. Eles não
não dormiram, eles não dormiram. Fizeram um teste isso foi um período, tá? Não foi só um dia, foi um período. Por incrível que pareça, a gente não tem surpresa nesse resultado, né? As pessoas que participaram do grupo 1, que dormiram às 8 horas, elas foram incrivelmente melhores do que os outros dois grupos, tá? Nos testes cognitivos, nos testes psicológicos, todos. E na parte comportamental também. O grupo que ficou sendo acordado a noite inteirinha, né, o tempo todo, foi a pior performance. E o mais interessante de tudo isso é que quando foi questionado a todos eles como eles se sentiam, todos eles se sentiam bem. Eles falaram, poxa, tudo bem, eu estou cansada, mas eu consigo desenvolver minhas tarefas. Eles falaram isso. Eles afirmaram isso, que mesmo indo mal nos testes, a percepção deles é que eles estavam bem, que eles estavam com um raciocínio perfeito. Só que entenda isso, por que é interessante esse estudo? Me chamou muita atenção porque nós achamos que nós estamos bem. Nós achamos que nós estamos conseguindo desenvolver. Só que na prática, não é bem assim que funciona. Olha só o quanto é importante para a nossa performance. Se você quer uma performance, olha só o quanto é importante. Percebe? Eu vi aquele documentário do Bill Gates, ele falava que ele ficava, quando ele estava desenvolvendo tudo que ele estava desenvolvendo, ele simplesmente trabalhava a exaustão e dormia. Trabalhava a exaustão e dormia. Ele não tinha uma rotina, ele simplesmente fazia conforme o corpo dele mandava. E por isso que funciona. Por isso que funcionou para ele. Por quê? Porque quando você está exausto, é importante isso, tá? Quando você está exausto, você precisa responder a esse chamado do corpo. O corpo está pedindo para você descansar. Procure descansar. É importante isso. Você fala, Tati, mas tem alguns momentos que não dá para descansar. Eu tô no escritório, eu tô exausta. Pois é. Tem muitas pessoas que conseguem. Simplesmente você aproveita aqueles tampões, né? Coloca um tampão e vá para um lugar um pouco em silêncio. Se você fizer isso durante uns 10 minutinhos, você ficar em silêncio, sabe, com os olhinhos fechados, descansando, respirando, isso já vai ajudar no meio do dia. E muito. Isso é estudo científico. Vamos falar sobre aquelas famosas sonecas, né? Aquela siesta. É muito recomendado que a gente durma meia horinha, 20 minutinhos no meio do dia. Por quê? Você vai reorganizando o cérebro, e o cérebro chega um momento que ele não armazena mais nada. Você está overload de informações, né? Nós vamos estafando durante o dia. Então, a recomendação, se você pode, faça com que isso seja uma rotina. Quando você estiver realmente cansado, você fala assim, nossa, eu precisava de uma soneca depois do almoço. Não tem nada de preguiça, não tem nada de errado com isso. Crie esse hábito. Só que é 15, 20 minutos. Percebe? Não é 1 hora, não são 2 horas. Por quê? Porque vai acabar atrapalhando o seu sono à noite. A probabilidade é que sim, certo? Você não dorme muito bem. Eu sei que pessoas falam assim, não atrapalha não, Tati. Eu durmo muito bem. A percepção é que você durma bem à noite. Mas as chances são que não. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem um tempo, né, para descansar. Passou aquele tempo, se você dormir demais, também a ciência, ela prova os malefícios de você dormir em excesso, né? 12, 15 horas seguidas, isso faz mal para o nosso corpo. Então é muito importante você cuidar do seu sono, fazer aquela famosa higiene do sono e, se possível, ter isso regulado
Como assim regulado? Inclusive aos finais de semana. Você ir dormir e acordar no mesmo horário. Dormir e acordar no mesmo horário. Duas coisas que as pessoas, que eu pouco vejo as pessoas falando com relação àquela higiene do sono, né? É você escrever antes de dormir, tá? Muitas vezes nós acordamos no meio da noite preocupados, pensando. Se você tem esse problema, você fala assim, nossa, Tati, minha cabeça não para. Parece que é uma ansiedade tremenda. Se você tem esse problema, preste atenção nesse exercício. Papel e caneta na mão antes de você dormir. Escreve tudo que está na sua cabeça. Escreve tudo. O que você está sentindo, o que você precisa fazer no dia seguinte. Tudo. O que isso vai acarretar? Isso vai falar para o seu cérebro, ok, isso é neurociência, tá? A neurociência fala que uma vez que você colocou no papel, o seu cérebro ele já tem como executado. Ele aprende que aquilo é uma tarefa executada. Então, uma vez que você colocou aquilo no papel, você consegue relaxar com mais profundidade, com mais facilidade. Isso vai te ajudar muito a você não ficar acordando no meio da noite preocupado, ansioso. Pô, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Isso é muito importante para te ajudar no seu sono. E é claro, agora eu vou falar uma coisa minha, né? Fazer aquela famosa procrastinação que nós ficamos deixando para depois. Amanhã eu faço, depois eu faço. Isso definitivamente não é nem um pouco saudável. Por que nem um pouco saudável? Porque nós sabemos que nós conseguimos fazer. Sabe aquilo? Sabe aquele ditado? Não deixe para depois o que você pode fazer agora, pode fazer hoje? Pois é. Isso acarreta um ganho. Quando você faz agora, você fala assim, caramba, eu consigo fazer hoje. Então vai lá e faz. Vai lá e faz. Por quê? Porque você vai acumulando na cabeça. Você fica lá como tarefa pendente. Daí você fica preocupado. E à noite você não dorme bem. E daí no dia você tá cansado, sem energia. E assim vai. É cumulativo. Entende como é cumulativo? Você vai fazendo isso todos os dias, todas as semanas. E fala assim, caramba. Chega no final de semana, você está exausto. Você fala, Tati, mas eu recupero no final de semana. É mentira. A gente não consegue recuperar. A neurociência provou que não tem como você voltar atrás nas suas horas de sono. Eu sei que às vezes você fala assim, eu consegui dormir, Tati, esse final de semana, eu consegui zerar. A sua percepção é que sim. Só que o déficit, ele está lá. A sua curva está indo, está declinando cada vez mais. Por que isso é tão importante? Eu estou falando aqui sobre felicidade, sobre longevidade, sobre você cuidar da sua saúde. Percebe que quando você tem esse déficit e você faz isso com frequência, a sua saúde está degradando. Um pouco a cada dia. Um pouco a cada dia. Você quer isso? Tenho certeza que não. Então, cuida disso. Como é importante isso, né? Bebidas alcoólicas. Vamos falar um pouco sobre bebidas alcoólicas. Eu gosto de tomar um pouco de vinho e realmente dar uma relaxada. Só que é lógico, neurociência. A ciência já provou que não tem nada a ver. A gente não consegue entrar naquele estado profundo se você está com excesso de álcool no corpo. Então, se você realmente gosta de uma bebida, um pouco. Aquilo vai conseguir te relaxar, só que você vai conseguir mesmo assim entrar no sono profundo, se você não tiver o excesso. Fica aí a recomendação. Percebe? Olha só, higiene do sono, além de tirar os eletrônicos, a temperatura, isso é uma coisa que eu ia falar, temperatura do quarto. Isso é uma coisa que me atrapalha muito. Quando está muito frio ou quando está muito calor. Cuide da temperatura. Se você não colocar excesso de cobertor, não colocar excesso de roupa, ou falta de cobertor, ou falta de roupa, às vezes, cuide da sua temperatura. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque o nosso corpo, ele abaixa a temperatura durante o nosso sono. E automaticamente ele fica um pouco mais frio.
Isso faz parte. Para você poder, ele pega todo, é como se fosse um modo de, como é que chama no celular? Modo de economia, um modo econômico, né? Ele faz com que que nosso corpo fique em modo econômico quando nós estamos dormindo. Portanto, se você sabe disso, você cuida da sua temperatura, para que você não fique acordando no meio da noite. Ah, eu tô com frio, ah, eu tô com calor. Enfim, isso atrapalha muito, né, o nosso sono. São recomendações para você poder, para você conseguir, né, dormir e acordar no mesmo dia e dormir bem. Ter aquele sono revigorante, aquele sono profundo e acordar relaxado, disposto para o novo dia. Porque isso é importantíssimo, né? Quando a gente fala assim, agora sim, agora eu aguento o tranco do novo dia.